Shalom, shalom, shalom. Como vão vocês? Muito boa noite. A graça do Senhor esteja sobre nossas casas, nossas vidas. Em nome de Jesus. Mais uma noite aqui para honrarmos o nome do Senhor. E vocês como estão? Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Esses dias, por enquanto eu só vou fazer live aqui pelo Instagram. Esses dias eu não tô conseguindo fazer pelo YouTube, tá bom? Então nossas lives só estão sendo pelo Instagram esses dias. Já já eu volto lá pelo YouTube. Tô ajeitando algumas coisas no meu notebook, tá bom? Mas espero que vocês estejam bem. Shalom, shalom, Marta, Vanessa. Shalom, shalom a todos, Adriana. Shalom. Deus esteja com vocês. Amém? Morgana, quanto tempo? Como vai você? Como vai? Como estão vocês? Deus é maravilhoso. Juliana, Pai do Senhor. Evangelista Audilon. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Já quero orar com vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Orar pela sua casa, orar pela sua vida. Saudades também, Morgana. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigada, Pai, mais uma noite estarmos juntos aqui como igreja, adorando o Teu nome, Te louvando. Senhor, nós sabemos que nós somos pequeninos, imperfeitos, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, não nos impute os nossos erros, Senhor. Se a Tua misericórdia não existisse, se a graça não existisse, nós não estaríamos aqui. Pai Santo, nessa noite, Senhor, nesse momento de oração, nesse momento de louvor, Senhor, que o Senhor possa receber o nosso culto a Ti, Senhor. Nosso culto racional, como diz lá em Romanos, recebe nosso culto racional. Recebe, Senhor, que saia dos nossos lábios aquilo que Te agrada e saia da nossa boca, Senhor, louvor em forma de uma oração, louvor de forma de uma música, em nome de Jesus, Pai. Queremos agradar Teu coração, queremos agradar Teu coração, queremos agradar Teu coração. Que nesse momento, Paizinho, a gente tenha a oportunidade de entrar no Teu coração, aleluia. E fazer a diferença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu já Te peço também, acalma as mentes e os corações que vão entrar aqui. Pai, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida deles, esteja também sobre a minha vida. Porque o Senhor não opera na ansiedade. O Senhor não opera na angústia. Senhor, nos perdoe porque pela ansiedade, pela angústia, muitas vezes nós demonstramos pouca fé. Pouca fé, pouca fé, pouca fé. E que o Senhor possa nos dar uma fé nova. Que o Senhor possa nos dar uma fé diferenciada, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos dá a fé semelhante a de Jesus. Porque Jesus, Ele tinha uma fé inabalável. Jesus, Ele sabia que Ele ia morrer como cordeiro. E Ele estava indo sem questionar, sem fazer nada, Senhor. Ele simplesmente, Ele cumpriu aquilo que tinha que ser feito. Senhor, que a mesma coisa seja nas nossas vidas. Que a gente não questione as Tuas decisões para a nossa vida. Que a gente não questione as Tuas decisões. Que a gente simplesmente vá como Jesus, como cordeiro, para fazer a Tua vontade. Senhor, que se cumpra o destino profético para as nossas vidas. Que se cumpra o nosso destino profético, Senhor. E que a gente viva à altura daquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, nessa noite, que não seja mais eu, mas que seja você em mim, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me enche de Ti. Me esvazia de mim e me enche de Ti, Espírito Santo. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Pai. Eu já repreendo todo ataque, contra-ataque contra a minha casa, contra tudo aquilo que eu amo, contra aqueles também que estão comigo nessa live, Senhor. Que todo valente seja amarrado, Senhor, em nome de Jesus. Todas as mãos levantadas contra essa live, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda oração contrária, seja repreendida agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos fortalece mais uma noite, nos ensina mais uma noite, nos enche mais uma noite, Senhor, que a gente venha ficar cheio do Teu poder e do Teu Espírito.
para que a gente possa transbordar nas nossas vidas e transbordar na vida daqueles que passarem por nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir também ao Senhor uma visitação diferente na vida de vocês, na minha. Que haja testificação do Espírito de Deus na sua carne hoje. Que haja uma testificação do Espírito Santo agindo sobre a sua vida, sobre as suas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também quero te pedir, Pai, libera o discernimento profético nos meus ouvidos, nas minhas bocas, na minha boca. Que eu seja, Senhor. Que eu seja agora o canal por onde o Senhor vai falar com os teus filhos, em nome de Jesus. Que eu só escute o teu Espírito, em nome de Jesus. Espírito Santo, me dá direção. Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, traz o discernimento. Senhor, sem você eu não sou nada, eu não sou nada. O conhecimento não é meu, a sabedoria não é minha. Quem entrega a palavra não sou eu, Espírito Santo, é você que traz. Então, Paizinho, esteja aqui do meu lado, senta aqui do meu lado, para que teu nome seja glorificado, honrado, que nada é por mim, é tudo por ti, Pai, em nome de Jesus. Vai visitando essas casas, vai visitando esses corações inquietos, Senhor, vai confirmando os propósitos, vai confirmando, Senhor, aquilo que você já colocou no coração dos teus filhos, porque eu vejo confirmação nessa noite de projetos que você tem pedido ao Senhor, de propósitos que você tem feito ao Senhor, de alianças que você quer fazer com o Senhor. E o Senhor manda dizer assim: eu sou Deus de aliança, eu sou o Deus de aliança, eu sou o Deus de aliança, amo aliança, amo propósito, amo promessas, amo votos, faça o voto, cumpra o voto e eu farei a minha parte. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu confirmo o voto. Deus vai dizer assim: eu confirmo o voto. Não é só uma nem duas pessoas que estão abrindo o voto, são várias pessoas, porque o Senhor me mostra, amém? O Senhor está me dizendo assim: estou confirmando o voto, estou confirmando o voto, eu estou confirmando o voto. Manda dizer assim: oh glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Radabasharadabakatasharayarabas, arayababasharayarababas, radababasharadababasia babakatasharayababas, raya babasiria babakatasharayababas, raya babas, raya babasia babakatasharayarabababas. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E o Senhor manda dizer assim: eu sou Deus de aliança e promessa. Sou Deus de aliança e promessa. Estou abrindo aqui um texto que o Senhor pediu para ler para você. Amém? Só um minutinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra, por favor, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. E eu quero considerar com você. E o Senhor vai ministrar o seu coração. Amém? 7:9. Olha só o que diz aqui. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, irmãos, Deus é Deus de aliança. Saberás que o teu Deus é Deus fiel, Ele guarda a aliança, e Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então, tudo aquilo que você faz um voto ao Senhor, que você faz uma aliança, Deus, Ele guarda com muito amor e carinho. Então, o Senhor, Ele quer uma aliança. Ele quer aliança. Eu não sei porque Deus está falando sobre isso.
Deus é Deus de aliança. Elida, e o que significa fazer aliança? Talvez você esteja se perguntando. O que significa uma aliança espiritual? O que significa? Você já tinha pensado nisso? Glória a Deus. Vai tendo paciência aqui, minha internet tá bem devagarzinho aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou orando pela intercessão da live. Diz assim, ó, no termo bíblico, aliança em hebraico é uma palavra chamada berit e em grego diatek. Refere-se a um pacto ou um acordo solene, geralmente entre Deus e uma pessoa. É um conceito central da fé judaico-cristã que simboliza um versículo de compromisso, fidelidade e amor. Amém? Olha aí. Então, Deus, ele ama acordos, votos, alianças. E a Bíblia fala de várias alianças que Deus fez com personagens como Noé, Abraão, Moisés, a própria nação de Israel. E alianças, esses acordos, simbolizam fidelidade a Deus, fidelidade a Deus. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós fazemos um acordo com Deus, os céus começam a se movimentar. E por isso que eu senti de, inclusive, fazer essa postagem até antes da live. Por quê? Porque o que é que você ainda não fez que precisa ser feito para movimentar as regiões celestiais? O que é que você ainda não fez para chamar a atenção do Senhor? O que é que você ainda precisa fazer? O quê? Você já parou para pensar nisso? Qual a aliança que você poderia fazer? Um jejum, por exemplo, é um voto, né? É um acordo que a gente faz com Deus. Ficar tantas horas, tantos dias sem comer determinadas coisas ou sem comer coisa alguma, né? Tem acordos que a gente faz com Deus. Qual o acordo que você ainda não fez? O que é que você precisa fazer para chamar a atenção do Senhor? Daí é preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus? É sim. Eu vou te provar. Eu vou te mostrar. Eu estou abrindo aqui o texto para falar com você. 1 de Reis, capítulo 8, 62. 8:62 diz assim, ó. Então o rei Salomão e todo o povo, olha só, o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu um sacrifício. Um sacrifício é o quê? Um tipo de aliança, de acordo com Deus, né? Os sacrifícios no passado era importante. Eles ofereciam algo para pedir algo em troca a Deus. Por quê? Porque era daquela forma que funcionava na lei. Aí diz aqui, ó, que eles ofereceram sacrifícios a Deus e ofereceram um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas como ofertas de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo e o serviço ao Senhor. Olha que forte. Então, por que Salomão ele fez isso? Porque o sacrifício, presta atenção a esse código. O sacrifício, o acordo, a aliança atrai a atenção de Deus. Atrai a atenção de Deus a favor dos homens. Tá entendendo? Tá entendendo? Então foi um sacrifício que destruiu muitas coisas na nação de Israel. É um voto que o homem faz. Por exemplo, qual foi o sacrifício que Salomão fez, né? Foi isso. Mas, por exemplo, Jacó, ele fez uma aliança com Deus.
Ele disse assim, se o Senhor me fazer voltar em paz para os meus pais, eu sempre vou te adorar e te servir, vou te dar 10% de tudo que eu ganhar. Jacó faz uma aliança com Deus. E eu vou te dizer onde está registrado isso na Bíblia. Diz assim que a aliança mais conhecida que ele fez com Deus, onde ele comprometeu a servir a Deus, se Deus abençoasse ele e protegesse ele, Jacó fez um acordo, uma aliança. E naquele lugar se chamou Betel. Deus apareceu a Jacó em um sonho e prometeu a terra de Canaã e uma grande descendência. E Jacó, em resposta, fez um voto com Deus e prometeu servi-lo como seu Deus, se ele abençoasse e o protegesse. Então, Jacó, o povo de Deus, eles tinham esse costume, né, no passado. Eu só quero abrir aqui o versículo, para que você depois possa ler com calma. É Gênesis capítulo 28, 10 a 22. 28, 10 a 22. E aí no finalzinho, o 20 diz assim, olha que lindo. O versículo 20 diz assim, ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa, ou voto, ou aliança. Se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus, e essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10% de tudo quanto me deres. Olha que coisa linda, irmãos. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de aliança e promessa, ou propósito, ou voto, você chama a atenção do céu. Nessa noite, chame a atenção do céu de alguma maneira. A paz do Senhor. Chame a atenção do céu de alguma maneira. Os céus querem se mover por você. Os céus querem se mover por você. E eu quero te contar o segredo que o Espírito Santo está falando comigo aqui agora. Élida, por que é tão importante os votos, as promessas? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus pela revelação, meu Espírito Santo. Meu querido e amado Espírito Santo, eu vou te contar. O Senhor, ele pode mentir? Não. O Senhor, ele não pode mentir. O Senhor, ele pode voltar atrás? Não, não pode voltar atrás. Aleluia. Glória a Jesus. Então, quando você faz uma aliança, irmãos, se você fizer a sua parte, Deus, ele não pode mentir. Deus, ele não pode voltar atrás. Então, o diabo vai tentar te atacar. Glória a Jesus. Glória, glória a Jesus. Você já pegou? Então, se você fizer um voto, uma aliança, o diabo, ele pode querer atacar você. Mas Deus vai dizer assim, não, eu não posso mentir. Não, eu não posso mentir. Não, eu não posso voltar atrás. Eu tenho que cumprir a parte do voto. Porque ele tem cumprido. Ela tem cumprido o voto. Ele e ela tem cumprido a aliança. Eu não posso voltar atrás. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha essa revelação rema que o Senhor trouxe agora. Meu Deus, que coisa linda. Esse Deus é maravilhoso. Eu vou repetir de novo. Para você entender. Para você guardar essa chave no seu coração. Deus ama a aliança. Deus ama a aliança. Élida. E por quê? Então preste atenção. Olha só o que aconteceu. Quando Jacó diz assim, Senhor, se tu fores comigo, me guardares nessa viagem que eu estou fazendo, me deres roupa e comida, se eu voltar são a salvo, a casa do meu pai, então tu serás meu Deus? Essa pedra que eu coloquei aqui será um pilar, será a tua casa, e eu te entregarei a 10% de tudo que o Senhor me der. Preste atenção. Então preste atenção, Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de propósito e promessa. E sabe por quê? É tão importante isso, o rema que o Senhor me deu agora, a revelação que o Senhor me deu. Porque Deus, ele não pode mentir. Deus, ele não pode voltar atrás. Se Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. E quando eu e você fazemos um voto, uma aliança, irmãos,
Mesmo que o diabo queira te atacar, mesmo que o diabo queira te oprimir, mesmo que o diabo queira desmanchar o que Deus está fazendo na sua vida, aí o Senhor vai dizer assim, não, eu não posso voltar atrás daquilo que eu prometi a ele. Eu não posso voltar atrás daquilo que eu prometi a ela. Então Deus, ele vai cumprir a parte dele, porque Deus, ele não mente. Então, se você prometeu, como Jacó prometeu, Deus, ele não pode mentir. Ele não vai voltar atrás. Mas entenda, você precisa cumprir a sua parte do voto e de aliança. Olha a Renata dizendo assim, minha confirmação, glória a Jesus. Então, preste atenção. Quando você faz algo diferente, você chama a atenção dos céus. O que é que você não tem feito? Ou o que é que você precisa fazer para chamar a atenção do céu? Jacó fez uma promessa. Jacó disse assim, se o Senhor me abençoar, se o Senhor ficar comigo, eu vou te servir para sempre. Você será meu Deus e eu te darei 10% de tudo o que o Senhor me der. Foi uma aliança, foi um pacto, foi uma promessa. E Deus, ele não pode quebrar promessas. E aí, quando Jacó fez a parte dele, glória a Jesus, o Senhor fez a parte dele. Eu quero te dizer que diante do Senhor, como vive o Senhor, como vive o Senhor, como vive o Senhor e vivo eu, hoje Deus te fala, faz a tua parte e eu te abençoarei. Faz a tua parte e eu te abençoarei. Aonde fores, estarei contigo. Aonde andares, estarei contigo. Farei bem-sucedido o trabalho das suas mãos. Farei bem-sucedido aonde botares os teus pés. Todas as coisas farei para cumprir a minha palavra, porque eu sou Deus. Não sou filho do homem, não posso mentir. Meu Deus. Que forte. Que forte. Que forte. Que forte, irmãos. Então chame a atenção do Senhor nessa noite. 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 Faça aquilo que você nunca fez. Ofereça o que você nunca ofereceu. E foi isso que Salomão descobriu nesse segredo aqui, 1 de Reis, capítulo 8. 1 de Reis, capítulo 8. Salomão, o homem mais sábio que já viveu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por que Salomão ele fez isso? Porque ele sabia que todas as vezes que se faz um voto com Deus, nós chamamos a atenção do céu. Nós chamamos a atenção do céu. E olha aqui, diz que o sacrifício, ele ia atrair a atenção de Deus e atrair o favor. Então, em meia crise, Salomão mandou os sacerdotes buscarem 1000 bois para serem sacrificados. E foi um sacrifício que destruiu a lei e trouxe para nós o tempo da graça. Então, olha o que falou aqui. Que no meio da bonança? Não. No meio do quê? Da crise. No meio da crise. No meio das dificuldades. Não foi da fase fácil, não. Diz que foi no meio da crise que Salomão mandou os sacerdotes buscarem 1000 bois para serem sacrifícios. E foi esses sacrifícios que fez toda a diferença. Então eu quero te dizer uma coisa. Os céus estão esperando a movimentação do teu voto e da tua aliança. E eu vou te contar um segredo. O Senhor, Ele escrutina o nosso coração. Não foi por barganha, simplesmente, né? Não, Deus, vou te dar isso e eu vou te dar e o Senhor me dá aquilo. Não, não é sobre isso. Mas Salomão, ele entendeu que o sacrifício atraía a atenção de Deus. O voto, as alianças atraía a atenção de Deus. Então, quando você honra ao Senhor com uma aliança, um compromisso, Deus, ele honra a parte dele. Porque Deus, ele não mente. Esse relato está registrado também em 1 Reis, capítulo 3, versículo 10 a 13. E Salomão, ele experimentou o poder da aliança e do sacrifício com Deus.
Então talvez o seu sacrifício seja um jejum de 30 dias, de 40 dias, de 21 dias. É um sacrifício, irmãos. Talvez seu sacrifício seja o tempo. Você vai doar seu tempo para ensinar de graça alguma coisa. Como eu faço aqui sacrifícios, né? Embora eu ame estar aqui, mas todas as noites eu estou aqui para abençoar a sua vida através da palavra. É um sacrifício, eu estou dando meu tempo, né? Então, tem alguma coisa, talvez o seu sacrifício seja uma oferta, como Salomão fez. Talvez seu sacrifício seja uma aliança com Deus e você diga assim: Senhor, a partir de hoje, isso eu vou fazer por você. Quero te contar uma experiência que nós ouvimos ontem. Ontem, quando a Meiva, amo sua vida, ontem, quando a gente estava indo para o monte, Giselda, meu amor, Deus te abençoe. Ontem, quando a gente estava indo para o monte, a gente só pega Uber crente, glória a Deus. Quando a gente entrou no Uber, aí o Uber fez assim: eu posso compartilhar meu louvor? Pode, por favor, irmão. Aí a gente já foi conversando, aí ele contou a experiência dele. Aí quando ele começou a contar a experiência dele, ele contou: gente, eu não tenho vergonha de dizer. Mas eu passei tantos anos no centro de recuperação, perdi tudo. E quando eu estava lá no centro de recuperação, Deus, de novo, quando eu estava lá no centro de recuperação, um dia eu ouvi uma palavra, e foi essa palavra: o que você nunca deu para Deus? O que você pode dar a Deus que você nunca fez? E aí ele disse que foi no quarto dele e fez uma promessa para o Senhor. Eles no centro de recuperação tinham 3 refeições, né? Café, almoço e janta. Ele disse assim: Deus, eu só volto a tomar café da manhã quando eu estiver na minha casa. Foi o sacrifício dele, foi o voto dele. E movimentou o céu. O céu amou, o céu achou lindo. Jeová disse: amém, recebe. E ele disse que foi 7 meses, mas ele só voltou a tomar café quando ele já estava em casa. Então, o que é que você talvez tenha dificuldade de abrir mão? O que é que hoje seria um sacrifício para você? O que que hoje você daria ao Senhor como um voto, como uma oferta, como sacrifício, como aliança? Glória a Jesus. O que você faria hoje para chamar a atenção dos céus? Para chamar a atenção dos céus a teu favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que que você hoje precisa movimentar? Movimentar as regiões celestiais. O que você precisa fazer? O que você ainda não fez? Eu quero ler esse texto com você, 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 3, versículo 10. Deus está mandando, eu só obedeço. 10 a 13, versículo 10 a 13. 3, 10 a 13. Diz assim: essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão disse isso. E disse-lhe Deus: portanto, pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. E eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. E também até que não se pediste, te dei, assim riquezas, glória, de modo que não haverá igual entre os reis, por todos os teus dias. Então olha só. Quando nós pedimos a Deus e fazemos votos com o Senhor da forma certa, os céus se movimentam, irmãos. E o Senhor manda dizer assim: faz, não tem medo.
Não tenha medo de fazer votos comigo. Não tenha medo de fazer aliança, porque o inferno quer colocar na tua mente, no teu coração. Não, eu não vou conseguir cumprir. Eu te fiz. Eu te criei. Sou eu que conheço a tua estrutura. Eu posso te abençoar naquilo que eu quiser. Meu Deus, glória a Deus. Rakatababacia babacia rababash. Raya babas rabababas. Raya babacataxarai bababas. Radababas. Não temas. Não temas. Não temas. O que é que eu não posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Manda eu te perguntar ao Senhor. Estou assinando embaixo. Faz a tua parte, que eu farei a minha. Raya babacharadabacatasharaya rabababas. Radababas. Rakatacharaya babacatacharababacia babas. E o Senhor diz assim: faz. Porque quando você fizer teu voto, eu não posso voltar atrás. Meu Deus, aleluia. Eu não posso voltar atrás. As coisas só vão se travar se você não ficar na posição e você não cumprir a sua parte. Mas se você cumprir a sua parte, eu não posso voltar atrás. Nem que o inimigo tente colocar o dedo às patas. Eu tenho como dizer: não, Satanás, eu tenho uma aliança com meu filho. Eu tenho uma aliança com minha filha. Eu não posso voltar atrás. Eu sou Deus que eu não posso mentir. Eu não sou filho do homem para me esquecer. Então preste atenção. Preste atenção nessa chave que Deus está liberando nessa noite, nessa live. Se você está pegando essa chave, se você está pegando essa chave, você vai começar a movimentar as regiões celestiais. Você vai começar a movimentar as regiões celestiais de uma maneira que você nunca imaginou nem sonhou. Assim como Jacó fez aquela aliança com Deus. E quando Jacó fez a aliança com Deus, o Senhor cumpriu. E aí o que aconteceu com Jacó? Jacó foi trabalhar para Labão. Ele por um tempo até que ele passou um perrengue, né? Porque Labão era mentiroso. E Labão era ladrão, que é verdade. Ele trapaceou várias vezes com Jacó. Mas no final, quem prevaleceu foi o Senhor. E aí quando Labão começou a dar um desperto para cima de Jacó, o que é que Deus fazia? Tudo que Jacó fazia, as mãos dele colocava, Deus abençoava. Quando era a vez de Labão sozinho, Deus não abençoava. Aí o que acontece? Labão disse assim: não, venha cá, Jacó. Eu quero fazer uma aliança com você, porque eu já vi que Deus está com você. Vão dizer assim, vão perceber que Deus está com você. Aqueles que não fizeram questão da sua companhia, aqueles que não fizeram questão da tua aliança, aqueles que não fizeram questão dos teus conhecimentos, aqueles que não fizeram questão de você. Deixa eu passar um tempo que Deus vai mostrar com quem Ele tem aliança. Deixa Deus provar com quem Ele está. E aqueles que não tiraram proveito da tua amizade, dos teus conhecimentos, da tua companhia, vai dizer assim: poxa, verdadeiramente poderia ter ficado ali e ter sido abençoado junto. Mas eu quero te dizer nessa noite, manda te dizer o Senhor: estou tirando da mesa, estou tirando das amizades, estou tirando pessoas, porque não vão herdar contigo aquilo que eu te dei. Vai haver portas que só você pode passar. E você ainda não entendeu isso. E eu tenho adiado as tuas bênçãos, segurado a tua porta. Porque muitos não poderão ter aquilo que eu te dei. Joelma manda te dizer: o Senhor, confirmo o que tu pediu, confirmação. Estou assinando embaixo. Deus manda te dizer um novo tempo para tua história. Vai sem medo, a porta fui eu que abri. Amém? É a resposta de oração. Manda te dizer o Senhor. Então eu quero te dizer uma coisa. Tem coisas que
que nessa noite o Senhor está mandando te dizer assim: entenda, pare de agir como criança. É tempo de você andar sozinho, com você e sua família. É tempo de andar sozinho. É tempo de se fechar. É tempo de amadurecer. É tempo de crescer. Já foi o tempo que vocês eram como conchas abertas. Eu agora quero concha fechada. Concha fechada. Elida, por que concha fechada? Meu Deus, concha fechada produz pérola. Aleluia! Aleluia! Recebe aí. Concha fechada produz pérola. Amém? Tá entendendo o mistério? Eu quero te dizer, Deus não abençoa todo mundo, não. Deus não abençoa todo mundo, nem em todo lugar. Cada qual no seu cada qual. Cada um no seu tempo. Veja que a bênção de Jacó ele veio receber sozinho lá longe da família dele. Às vezes até da família Deus vai nos separar para nos abençoar. Porque nem todo mundo vai estar pronto para ver o que Deus vai te entregar. Nem todo mundo vai estar pronto para comemorar com você. E Deus está mandando dizer, tem gente aqui hoje que eu vou mudar de bairro. Eu vou mudar de lugar. Para justamente eu fazer as coisas dentro da concha. Vou fazer escondido. Não vou mostrar mais para ninguém. E entenda os meus comandos. Tem comando sendo dado nessa noite. E está fazendo sentido no coração de muita gente aí. Vou te esconder. Já chega. Se eu disser assim, tem gente que fica só metendo bedelho, querendo tirar proveito. Mete um proveito dali, um proveito daqui. E aí depois te esquece. E começa a trabalhar sozinho, trabalhar sozinha. Começa a sofrer das coisas sozinho, ó. Escondendo aqui debaixo, ó. Caladinho, ó. Ó, caladinho. E você, ó, jogando tuas pérolas. O Senhor manda dizer nessa noite, não jogueis pérolas a porcos. Em todos os sentidos, é em sentido espiritual, é em sentido emocional, é em sentido físico. Para de ser terapeuta dos outros de graça. Deus está mandando você aqui, viu? Isso aqui não, recebe aí. Para de ser terapeuta dos outros de graça. Quem eu botar para tu cuidar, tu cuida. Agora, quem tu não for, que não é para tu cuidar, não mete a mão não. Tem guerra que você tá metendo a mão que não é sua. Tem gente aqui recebendo, inclusive, retaliação no mundo espiritual. Inclusive, tem orado e cuidado de pessoas que Deus não mandou. Gente, entenda uma coisa. Parece que é duro. Você falando assim, não, mas é só uma oração que eu quero orar por fulano. É só isso que eu quero fazer por fulano. Mas você perguntou a Deus? Você perguntou? Por que fulano tá daquele jeito? Tá passando o processo que Deus colocou? Deus às vezes tá modando o vaso e você tá metendo a mão? E tá pegando o vento do vaso? Você perguntou a Deus se era para você abençoar, se era para você ajudar, facilitar as coisas? Quando às vezes é Deus tratando a pessoa? Ou quando às vezes é a pessoa colhendo as consequências do próprio erro, porque ela precisa crescer e você não tem deixado a pessoa crescer? Aprenda a botar a mão só onde Deus manda. Aprenda a botar a mão só onde Deus manda. Se for seu trabalho, se for sua função, um exemplo, né? Você é psicólogo, um exemplo. Aí você vai atender a pessoa, é teu trabalho. Deus mandou, é teu trabalho, faz. Mas se não é teu trabalho, tira a mão. Não é teu trabalho. Quem te mandou fazer? Fica partilhando dos teus conhecimentos o tempo todo de graça. E as pessoas não te valorizam. Fica o tempo todo se doando. E as pessoas não têm crescido, não têm aprendido porque você não deixa. Então, para de fazer aquilo que Deus não mandou. Para de se meter naquilo que não é para você. E enquanto isso, em vez de você estar fazendo as coisas que Deus está te mandando, você está desocupado, não, você está desatento, essa é a palavra. Está desatento daquilo que Deus tem mandado a você. Entende?
Irmãos, até para mim como pastora, se Deus não me mandar orar, se Deus travar no coração, eu não oro nem que a vaca tussa. Porque eu não senti no meu coração de fazer. Quando é de Deus, te traz paz. Aí muitas vezes é até um irmão ou irmã. Muitas vezes é até um parente. Deus está mandando pregar, eu vou falar. E você fica metendo o bedelho naquilo que não é da sua conta. Shalom, Dani. Não mete o bedelho naquilo que não é da sua conta. Tua irmã, teu irmão tem que crescer. Teus primos tem que passar pelos processos. Porque senão não vira homem. Porque senão não vira mulher. Para de ficar tentar resolver o problema dos outros. As pessoas elas precisam crescer, as pessoas precisam amadurecer. Mas às vezes a família não deixa, fica o tempo todo tapando os buracos de quem está fazendo coisa errada, gente. Em nome de Jesus. Nem Deus faz isso com a gente. Eu não sei porquê agora. O Senhor me trouxe a visão de Manassés. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso vale para todo mundo. Irmão, irmã, primo, neto, escracha neto, mãe, pai. Cada um tem que se responsabilizar pelas suas ações. Se Deus te mandar, faça. Se Deus mandar ajudar, faça. Se Deus mandar, faça, irmãos. Mas se Deus não mandar, não mete a mão não, que você vai pegar um vento que não era para você, é para alguém. Deus só me deu a imagem de Manassés. Manassés era um rei de Israel. Ele se desviou. Deus vai falar com alguém aqui sobre essa história. Ele se desviou, se tornou o rei. Pior, um dos piores que já tem em Jerusalém. O homem virou um terror. Fez adoração a Baal, outros deuses. Só para você ter noção das maldades que ele praticou. Ele mandou serrar o profeta Isaías no meio. Mas aí um dia, ele foi levado preso. Ele foi levado preso. Ele foi para um cativeiro, foi levado preso. Está lá em 2 de Crônicas, capítulo 33, versos 12 em diante. Diz que Manassés é preso, é levado ao cativeiro em Babilônia. Diz que ele fez uma oração. Glória a Jesus. Manassés faz uma oração depois de todo o erro, de tudo de errado que ele fez. Ele faz um pedido de perdão e misericórdia, reconhecendo a sua transgressão e clamando pela graça de Deus. E ele se arrependeu de suas ações e buscou reconciliação com Deus. Elida, por quê? Por que o Senhor está trazendo essa ministração? Tem alguém na sua casa, Deus está mandando pregar. Tem alguém na sua casa, tem alguém na sua família. Tem alguém próximo de você, eu não sei quem é, que vai passar por um processo como Manassés. Vai passar por um aperto como Manassés. Porque Deus vai dar corda. Escute que Deus está falando com alguém. Deus vai dar corda, vai deixar ir para o mundo, vai deixar arregaçar, se arregaçar todo. E aí quando chegar no fundo do poço, vai se lembrar que só para sair daquele fundo do poço tem que ter um Deus todo poderoso. E aí nessa hora, Deus diz que é nessa hora que vai vir a lembrança do Deus Todo-Poderoso. E assim como Manassés, que havia se afastado de Deus por causa de práticas idólatras, construído altares a Baal, feito postes a Deus Aserá, e adorou as estrelas, e chegou a sacrificar os próprios filhos. Preste atenção, o que esse homem fez? Esse homem pintou e bordou. E Deus deixou. Pau quebrando, Deus deixou. E aí Deus está dizendo aqui para alguém essa noite: eis que no devido tempo colocarei na boca como um anzol e puxarei o peixe. Deus está mandando entregar. Quero nem saber. Ele garante. E aí quando ele fez isso com Manassés, Deus deu corda, foi dando corda.
até que ele chegou no fundo do poço. Então Deus permitiu que Manassés fosse levado cativo à Babilônia. E no momento do sofrimento, entenda, o ser humano, cada um é de um jeito. Tem gente que nunca vai vir pelo amor. Entenda isso, pelo amor de Jesus Cristo. Tem gente que nunca vai vir pelo amor. Infelizmente, é bíblico isso aqui, irmãos. Tem uns que vão vir, e glória a Jesus por isso. Mas no momento do sofrimento, Manassés reconheceu a gravidade dos seus pecados e se humilhou diante de Deus. Vai ser assim no caso de um parente seu. Alguém da tua parentela. Alguém que é da sua família. Depois que passar pelo juízo de Deus, que Deus permitir, o sofrimento, vai reconhecer a gravidade dos pecados e vai se humilhar diante de Deus. Então, presta atenção. Tem gente que vai passar pelo juízo de Deus. Deixa. Eu sei que dói. Às vezes você vê alguém perto passando por um processo, se afundando no mundo, se afundando nas drogas, no álcool, sei lá o quê. Mas é necessário. Às vezes, irmãos, o próprio Deus deixa. Dá corda, dá corda, dá corda. E às vezes você até vê testemunhos depois que fala assim: eu ia pro carnaval, eu ia para não sei aonde, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas Deus sempre estava comigo. Sabe por quê? Tem obra. Quando tem obra, Deus dá corda e deixa a pessoa na própria vontade. É por quê? Porque Deus é mau? Não. Deus nos dá livre-arbítrio, irmãos. Deus nos dá livre-arbítrio. Aí Deus vai deixar. Mas protege para não morrer, porque Deus tem obra. Pega o mistério. Deus tem obra. Quando Deus tem obra, Deus vai deixando gerar testemunho. Deus vai deixando. Deus só não deixa morrer. Vai cuidando ali, vai guardando. Vai protegendo de alguma maneira, ó. Aí às vezes todo mundo morreu, só ficou a pessoa. Passou um acidente, só arranhou. É Deus. É Deus na vida dele, Deus na vida dela. É Deus esperando para fazer a obra. E aí Deus deixa o pau quebrar. Chega uma hora que Deus diz assim: é tempo de trazer esse vaso. Bota o anzol, desce no cajado, vem o juízo, bate o sofrimento, arranca o orgulho, a altivez, Deus quebra. Aí vem, ó, todo mansinho o vaso. Nem todo bonzinho, todo quebrado, toda quebrada. É assim que Deus faz. Para quebrar o orgulho, para quebrar a altivez, para mostrar que a gente é totalmente, completamente dependente dele. Deus tem um trabalhar dele com cada um. E aí talvez você diga assim: meu Deus, Deus é assim? Será que Deus é assim? É, meus irmãos, Deus é assim, sabe por quê? Tem gente que tem uma estrutura tão dura, tão orgulhosa, que se Deus ficasse muito mansinho, alisando, não ia aprender, irmão. Não ia. Deus conhece você, Deus conhece a mim. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece a cada um de maneira sobrenatural, porque foi Ele que te fez. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe com aquele que Ele trata mansinho. Ele sabe aquele que Ele tem que tratar assim, ó, no tchá-tchá. Entendeu? Esses dias lá no Águia, a gente ouviu o testemunho de um italiano chamado Giuseppe, um homem muito usado por Deus. Tremendo o testemunho dele. Ele foi usuário de drogas. Ele disse que desde criança ele tinha uma mágoa dentro do coração dele, uma tristeza. Não recebeu o amor dos pais, se tornou alguém duro, se tornou alguém bem orgulhoso. E ele disse que Deus só falava com ele assim, no tchá-tchá. Diz que a voz de Deus era grossa e bradava com ele. E aí depois ele admitiu, porque ele não era manso. Ele não era doce. Ele já foi da máfia italiana e Elba estava lá, Elba ouviu. Então, se Deus falasse com ele de forma mansinha, com carinho, ele não ia ouvir, irmão. Não ia ouvir, não. Ele disse que Deus entrava duro com ele. Então, nessa noite, tire a mão de onde não é para botar. Saia das alianças que não é para estar.
Viva, irmãos. Não, olha, irmãos, Deus está dizendo assim, ó. Segue teu caminho profético. Não vira nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes o que você está cometendo aqui não é nem pecado, não é nem errado. Mas o teu caminho profético é esse. Não saia do seu caminho profético. Não saia do teu chamado. Não saia do teu propósito. Para se aliançar com A, com B, para ajudar A, para ajudar B, para acontecer, para... Não. Fica aqui. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor manda entregar para alguém. Abre mão de uma aliança que você fez. Tem uma aliança que você fez que está te prejudicando. Tem uma aliança que você fez que está te prejudicando. Abre mão dessa aliança e segue. A aliança que você fez, manda dizer assim, ó. O Senhor disse assim, ó. A aliança que está sobre todas as coisas é comigo, diz o Senhor. Segunda, com o cônjuge. Terceiro, com a própria família, com os filhos. Preste atenção. Preste atenção, Deus está falando com alguém. O Senhor manda dizer assim, ó, preste atenção. A sua família de origem, pai, mãe, irmãos, merecem a tua consideração e respeito. Honra teu pai e a tua mãe. Mas a tua aliança é com tua esposa, é com teu esposo. Não fica com aliança com tua mãe, com teu pai, quando você já está aliançado no mundo espiritual com teu marido, com tua mulher, não, senão vai dar B.O. Deus está mandando dizer assim, ó, deixarás o teu pai e tua mãe e se apegar à tua esposa como uma só carne. Tem gente aqui confundindo as bolas. Tua família de origem e tua família de origem. Mas você não pode agora colocar por cima da tua atual família. Deus está mandando te dizer isso. Tem alguém aqui. Para de confundir as coisas. Família de origem é uma coisa, marido, mulher e filhos é outra coisa. Você e seu marido são prioridades. Os filhos vêm em segundo plano. Não coloque os filhos em primeiro lugar. Os filhos, quando eles são pequenininhos, eles merecem os cuidados. Mas não negligencie vocês como casal. Não negligencie vocês como marido e mulher por conta dos filhos. Isso não é bíblico. Porque você não é uma só carne com seus filhos, mas você é uma só carne com seu marido. Entenda isso. Os filhos, eles vão crescer e vocês dois vão ficar. Olha a família dos teus pais. Seus irmãos cresceram, todo mundo foi embora e agora ficaram eles. É esse o modelo. Não tenta fazer diferente não, que dá errado. Cada um tem seu papel. Não sei porque Deus mandou entrar nesses caminhos, mas recebe aí. Se o casamento não tá bom, tá desalinhado, ore a Deus, faça jejum, faça propósito, vá se alinhar com o marido, vá se alinhar com sua esposa. Porque se você tiver em guerra dentro de casa, não vem bênção financeira, não vem bênção espiritual, nada vai andar. Fica tudo travado. E eu vou te contar um segredo que Deus tem falado muito comigo, forte isso. Ainda bem que já é 11 horas. E quem tá aqui não é criança. Você vai entender. Preste bem atenção. Isso aqui eu vou dar em mentoria. Deus tem me ensinado, mas eu vou lhe dar esse spoiler. Eu vou te dar esse spoiler. A energia do sexo. Preste bem atenção. Estou te dando um spoiler. A energia sexual é a mesma energia para a produtividade financeira. Pegou? Preste atenção. O seu casamento é sagrado. Se o seu marido te traiu, se a sua mulher te traiu, você tem base bíblica para deixar esse relacionamento. Ninguém é obrigado a ficar debaixo de porrada, debaixo de ameaça. Mas eu quero te dizer, se está atrofiado o relacionamento e a sua cama, se a sua cama não tem gerado energia sexual, não gera dinheiro. Deus me ensinou isso.
Eu tô te ensinando, tô dando spoiler na minha mentoria sobre finanças, que vai ficar pronto em nome de Jesus. Então, pega essa pérola que eu tô te liberando. Você tem produzido essa energia? Eu tô falando para casados, tá, irmãos, aqui. Porque dentro do casamento, o sexo é sagrado. E quem vem receber a energia sexual dentro do casamento é Deus. Preste atenção. É forte isso. É forte. Então, fora do casamento, quem recebe a energia do sexo fora do casamento é o diabo. Porque ele odeia o sexo. Diabo, aprenda isso. O diabo odeia o sexo. Sabe por quê? Porque o sexo é ele que produz vida. É a energia da vida. Entenda essa chave que eu tô te dando hoje. Sexo é energia de vida. Vida, pum. É criação, pum. É dinheiro, pum. Tudo vem dessa energia. É energia criadora. É a energia criadora de tudo. Entenda. Se você não faz sexo dentro do seu casamento, você está jogando pelo ralo a energia da produtividade, da criação, do dinheiro, da vida. Eita, glória! Dá um glória aí, que você recebeu uma chave poderosa. Eu tô com dificuldade sexual. Se vira, irmão. Toma maca, toma tribos, mas você quer ganhar dinheiro? Vai produzir a energia que gera a vida. É por isso que o diabo odeia tanto o sexo. É por isso que o diabo odeia tanto a sexualidade correta entre um homem e uma mulher, entre o casamento. Aí o que é que ele faz? Ele faz a promiscuidade, ele faz a fornicação, ele faz o adultério. Por que que a pessoa, quando ele adultera, ele fornica, ele perde dinheiro? E vou mais longe. Deus mandou tomar esse caminho, recebe aí. Tu aceitar, tudo bem. Se não aceitar, a gente continua amigo do mesmo jeito. Por que que muita gente perde dinheiro quando começa a praticar fornicação e outras coisas mais? Porque o diabo quer distorcer a energia da vida. Entre o sexo, entre o homem e uma mulher, o que é que se produz? O que Deus mais ama, a imagem e semelhança. Entende? Entendeu? E aí, quando você era lá da igreja católica, que seu pai e sua mãe te ensinou que sexo era pecado, é uma distorção que Satanás faz. O sexo não é pecado. O pecado é o sexo fora do casamento. O pecado é o adultério, a fornicação. O pecado é o sexo anal. O resto, entre quatro paredes, meu amor, fique à vontade. Jeová abençoa. Lá em Hebreus diz que o leito conjugal não deve ser maculado. Inclusive, Paulo falou isso, que o homem e a mulher só eram para privar um ou outro do sexo em comum acordo e por pouco tempo. E aí, sabe o que o diabo faz? Envia as pombagiras, os súcubos e insúcubos, que são demônios ligados à sexualidade, debaixo do trono de Lilith, para tirar o desejo sexual dos casais. Colocando desejos errados dentro do marido, dentro do homem, dentro da mulher, para começar a olhar para outro ou para outra, para ir se satisfazer sozinho por meio da pornografia. O diabo tá te roubando. Tá roubando sua prosperidade. Não é só a sua vida sentimental e sexual, não. O diabo rouba prosperidade. Prosperidade tá no altar da cama. Deus está mandando eu entregar. Amém? Eu só ia contar isso e outras coisas mais dentro da minha mentoria. Então fica ligado que essa mentoria vai ser pra gente grande. E Deus tem me contado isso. Então preste atenção. É diferente se você é solteiro. E se você é solteiro e tá fornicando, ou se você é casado que tá adulterando, o diabo tá te roubando. Ou ele vai te roubar nas finanças, ou na saúde, ou nas duas coisas. Finanças e saúde é onde o diabo ataca.
E é por isso que a área sexual é tão atacada, tão atacada, tão atacada. Porque Satanás, ele conhece mais de mim e de você do que nós mesmos. Ele viu Deus criar. Ele viu quais são os nossos pontos fortes. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Tanto é que ele foi lá, ficou observando. Deus criou o homem, criou a mulher. Depois que ele observou Adão e Eva, é que ele foi lá atacar Eva e Adão. Então preste atenção. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Inclusive pessoas que foram muito prostitutos ou prostitutas pré-casamento, né? Que foram muito a motéis, que foram a lugares de orgias, boates, gastaram dinheiro para promiscuidade. Tem que fazer libertação, tá? Se quiser pode me procurar. Fazer libertação, porque senão as finanças, fica o tempo todo parada. Parada, 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 parada. Entende? Marta tá falando assim, e no meu caso, pastora, que moro junto há muito tempo e não sou casada, infelizmente seu casamento é atacado. Só que assim, Deus olha cada caso um caso. Se você deseja casar e o seu cônjuge que não deseja, e você já tem filho junto e tal, aí eu vejo Deus como alguém, Deus como um Deus poderoso e justo. Eu acho que Deus ele olha cada caso com um olhar diferenciado. É diferente de você estar fornicando ou adulterando de forma descarada. Mas é diferente quando você já está num relacionamento há muitos anos e conhece, né? Na Bíblia. Então, assim, cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que você não vai ter retaliação de Satanás. Mas o Senhor, ele vê também com misericórdia o que está na intenção do nosso coração. Entende, Marta? Noivos que estão em fornicação, com certeza vocês vão ser roubados. Com certeza. Com certeza. Porque o casamento é aliança. E Deus instituiu, não foi eu que estou falando, foi Deus. Ele instituiu que o sexo tem que ter dentro da aliança do casamento. Se está fora da aliança do casamento, vai ser roubado. E o diabo toca muito nas finanças. Muito, 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 muito. Eu sei que você aprendeu aí bastante coisa. Guarda essas informações. Guarda as alianças para o Senhor. Amém? E eu quero orar. Amém? Eu quero orar pela sua vida. E você que está sozinho, você pergunta assim, e eu que estou solteiro, minha energia sexual e as finanças, você está guardado. Você está guardada debaixo da mão poderosa do Senhor. E a energia de produção, ela, embora você não esteja casado, aí é diferente. Porque você vai ser abençoado daquilo que você vive. Se você anda em santidade, se você anda em aliança com Deus, também, meu irmão, quando você casar, essa energia vai vir em dobro, tá bom? Porque Deus honra aqueles que lhe são leais. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, eu quero colocar teus filhos na palma das tuas mãos. Senhor, abra a mente deles. Traz para eles, Senhor, todas as coisas que estão erradas, que estão roubando as finanças, que estão roubando as alianças deles. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, visita Espírito Santo através dos anjos agora, passando o sangue do Cordeiro nessa casa, nesse quarto, nessa cama que é altar. Senhor, em nome de Jesus, vai passando o teu sangue nesse altar que é a cama, Senhor. Meu Pai, vai trazendo entendimento que por conta da religiosidade, por muitos anos, muitos acharam que o sexo era algo talvez até vergonhoso, talvez traga até uma trava, talvez tenha até dificuldade, Senhor, nas relações sexuais. Mas se eles estão casados, Senhor, que o Senhor hoje quebre toda maldição geracional, toda maldição familiar, todo laço de alma, Senhor, que tem impedido esse casal de viver o melhor dentro do leito conjugal. Tenha sido algo que tenha sido lançado, Senhor, de feitiçaria contra esse casamento, contra esse altar que é a cama deles. Em nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor,
Porque do sexo vem vida, do sexo vem vida, do sexo vem vida, vida criativa, vida, energia, produtividade, finanças, tudo, sim, tudo vem da vida, vem da criação. Senhor, eu profetizo vida nessa cama hoje. Eu profetizo vida nessa cama hoje. Restauração desses casamentos, dessa família. Senhor, eu profetizo que esse casal, ele vai voltar a se apaixonar de uma forma poderosa como no início. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, que os que estão jovens aqui, os que estão solteiros, Senhor, também, que eles também em breve vão ter alguém, Senhor, que sejam aliançados no coração a Ti e a essa pessoa. E também vão poder desfrutar, Senhor, desses relacionamentos. E também terão debaixo da Tua proteção e do Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada casal, Senhor, segundo a Tua vontade e Teu querer, para que eles possam viver o melhor do Senhor nessa terra. Senhor, abençoa, nos dá discernimento, sabedoria, para que a gente possa fazer as coisas segundo o Teu querer e a Tua vontade. Para que a gente não venha atropelar, Senhor, a Tua vontade com os nossos preconceitos. Senhor, eu repreendo todo preconceito, todo medo. Meu Deus, é forte. Esse Deus é poderoso. Meu Deus, todo trauma dessa mulher, meu Deus, todo trauma dessa mulher, Senhor, sendo repreendido agora. Todo trauma que tem impedido, Senhor, ela de fluir nas suas intimidades com seu marido, seja repreendido nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você é uma dessas, coloca a mão no teu abdômen, na parte de baixo do ventre. Senhor, todo ataque e contra-ataque de Satanás contra o ventre dessa mulher, contra os desejos, contra os hormônios, para que ela possa ser do seu marido de uma forma plena, Senhor. Que ela viva a totalidade dos desejos que o Senhor criou natural para dentro de uma relação sexual, dentro do casamento, Senhor. Eu repreendo todo ataque e contra-ataque de Satanás, de todo demônio, debaixo de Lilith, ou qualquer pombagira, ou qualquer demônio, Senhor, que foi enviado contra essa família, em nome do Senhor Jesus, para que ela não viva a plenitude desse relacionamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus também eu te peço, Pai, que se tiver alguma liberação de perdão, que esse homem e essa mulher se perdoem, que liberem o perdão um para o outro, Senhor, para que eles possam viver de novo a plenitude do relacionamento. E que eles possam viver, Senhor, a totalidade de tudo que eles têm direito dentro desse relacionamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo ataque e contra-ataque contra eles, todo ataque e contra-ataque contra os filhos, todo ataque e contra-ataque contra tudo que nós amamos, contra a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus sendo repreendido, todo valente sendo amarrado agora, em nome de Jesus. Todo ataque contra a tua casa, contra os teus filhos, contra as tuas coisas, em nome de Jesus eu neutralizo agora, em nome de Jesus. Todo ataque, todo contra-ataque, em nome de Jesus eu amarro agora. Todo valente, em nome de Jesus, sendo levado para onde Jesus vai terminar. Senhor, coloca-nos agora debaixo do teu manto de invisibilidade. Guarda as nossas armas espirituais. Senhor, nos coloca, Senhor, fora desse campo de batalha. Fecha toda a brecha por onde o diabo estava nos atingindo e ia nos atingir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as armas do inimigo sejam destruídas agora. Que todo o restolho dessa guerra seja destruído na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte, hein? É assim. Eu nem imagino que Deus vai mandar pregar. Eu só obedeço. Mas essa live aqui é para adultos, né? Essa live aqui já são 23 e 18, é para adultos. E é sabedoria de Deus. Então, se você cometeu algum pecado sexual, faça a sua libertação também, porque está impactando as suas finanças, tá bom? E, inclusive, em nome do Senhor Jesus, essa semana, já tem um mês enrolando isso. Eu preciso estar com essa mentoria já pronta, né? Essa libertação financeira, que na realidade é libertação financeira, mas tem parte sexual junto, justamente por isso, porque a parte sexual impacta nas finanças. E eu preciso que você seja liberta para ver a plenitude de Deus nessa terra. E o Senhor ontem me deu um tchá-tchá lá no monte, que não se trata de dinheiro, mas se trata de vidas que vão ser transformadas e impactadas. E eu preciso fazer isso. Deus ontem me apertou. Então, glória a Deus. Assim será, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, me traz a capacitação, Pai. Peço a vocês que orem por mim, porque vocês não sabem a guerra que é
Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, o inimigo atrapalha de todas as maneiras. Então, orem por mim, para que essa mentoria esteja pronta logo, porque você vai ser beneficiado, eu vou ser beneficiado, todos vão ser beneficiados. O Senhor, Ele quer destravar todas as coisas para que você viva o sobrenatural de Deus. Que o sobrenatural de Deus te alcance. Se você conhece pessoas que precisam ouvir essa informação, que você sabe que essa informação vai dar uma virada de chave dentro da cabeça dessa pessoa, manda essa live, seja esse evangelista, que o Senhor, Ele vai dar sabedoria e entendimento a essas pessoas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Espero que essa palavra de hoje tenha abençoado a sua vida, mudado a forma como você encara as coisas, enxerga as coisas. Amém? Que o Deus de aliança, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, estejam na sua casa, na sua vida hoje. E que a aliança que Deus Ele fizer com você, preste atenção. Se você se manter posicionada na sua parte da aliança, não se esqueça, Deus terá que fazer a dele, porque Deus não mente. Então, ora ao Senhor, veja qual a aliança que você quer fazer com o Senhor. Faz essa aliança como Jacó fez, como Salomão fez, você aprendeu aqui. Salomão, no tempo de crise, ele fez oferecer um sacrifício de 1000 bois e chamou a atenção do céu. Que nessa noite, você coloque no seu coração, o propósito, a aliança, o que você tem que fazer para chamar a atenção do céu. Faça aquilo que você nunca fez, para viver o que você sempre sonhou. Amém? Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente se vê aqui meio-dia, em nome de Senhor Jesus. Deus abençoe você. Amém? Amo vocês. Tchau, tchau.